Fogo. O livro de Satã. A diatribe infernal. O primeiro livro da Bíblia satânica não é uma tentativa de blasfemar tanto quanto é uma declaração do que poderia ser chamada de indignação diabólica. O demônio foi atacado implacavelmente pelos homens de Deus sem descanso. Nunca houve sequer uma oportunidade, um trecho de ficção, para que o príncipe das trevas respondesse à mesma altura aos porta-vozes do Senhor. Os homens do passado estavam livres para definir bem e mal da maneira que desejassem e esmagavam alegremente, verbalmente e às vezes fisicamente qualquer um que discordasse de suas mentiras. Suas ideias de perdão, compaixão e caridade, quando aplicadas à sua majestade infernal, tornam-se um fingimento vazio. Considerando também o fato óbvio de que sem o seu satânico inimigo, muitas religiões desmoronariam. Como é triste o quanto um personagem alegórico pode ser responsável pelo sucesso de religiões espirituais, e por aqueles que mais preguiçosamente pregam as regras do jogo justo. Durante todos os séculos, o demônio recebeu essas ofensas, nunca retrucou aos seus ofensores. Ele permaneceu como um perfeito cavalheiro durante todo o tempo. Ele mostrou ser um modelo de bom comportamento, mas agora sente que é tempo para bradar e dar sua resposta. Ele decidiu que é finalmente hora de cobrar a sua dívida. Agora já não são necessários regulamentos poderosos de hipocrisia. Para reaprendermos a lei da selva, far-se-á uma pequena e esbelta diatribe. Cada verso é um inferno. Cada palavra é uma labareda de fogo. A chama do inferno queima feroz e purifica. Prossiga a leitura e aprenda a lei. Primeira, 1. Nesta desolação de aço e pedras, ergo minha voz para que vocês possam escutar. Para o leste e para o oeste faço minha evocação. Para o norte e para o sul faço um sinal proclamando: morte aos fracos, riquezas para os fortes. 2. Abram seus olhos para que possam ver, ó homens de mentes confusas, e escutem a mim todos os milhares de incertos. 3. Pois ergo-me para desafiar a sabedoria do mundo, para interrogar as leis do homem e de Deus. 4. Eu peço a razão de sua regra de ouro e pergunto o porquê e os motivos de seus 10 mandamentos. 5. Diante de nenhum de seus ídolos impressos curvo-me em respeito, e aquele que uma vez disse tu deverás para mim é meu inimigo mortal. 6. Mergulho meu dedo no sangue aguado de seu impotente e louco salvador e escrevo sobre suas sobrancelhas dilaceradas por espinhos, o verdadeiro príncipe do mal, o rei dos escravos. 7. Nenhuma irmandade sagrada será verdadeira para mim, nenhum dogma inflexível conseguirá parar minha caneta. 8. Deixo para trás todas as normas que não levam ao meu sucesso e alegria terrena. 9. Ergo-me impassível comandando a invasão da lei do mais forte. 10. Olho dentro dos olhos vítreos do seu implacável Jeová e o agarro pelas barbas, ergo um machado e então parto seu crânio devorado por vermes. 11. Liberto-me do sepulcro formado por conteúdos doentes de filosofias vãs e gargalho com um sarcasmo cheio de ira. Segunda 1. Observem o crucifixo. O que ele simboliza? Pálida incompetência dependurada em uma árvore. 2. Questiono todas as coisas. Enquanto fico diante das facetas infestadas e gastas de seus maiores e mais preciosos dogmas morais, aqui escrevo em letras queimando com escárnio. Olhem e vejam, tudo isso é uma fraude. 3. Juntem ao meu redor, ó vocês que não temem a morte, e a terra será de vocês para fazerem o que quiserem. 4. Por muito tempo foi permitido que mãos mortas esterilizassem o pensamento dos vivos. 5. Por muito tempo certo e errado, bem e mal vêm sendo manipulados por falsos profetas. 6. Nenhum princípio deve ser aceito por causa de sua natureza divina. Religiões devem ser questionadas. Nenhum dogma moral deve ser dado como certo, nenhum sistema de medidas endeusado. Não existe nada sagrado em códigos morais. Como os ídolos de tempos passados, eles são também o trabalho de mãos humanas, o que o homem fez, ele pode destruir. 7. Ele que demora a acreditar em algo e tudo lhe é de grande compreensão, por crer em um princípio falso, está no início de toda a ignorância. 8. A obrigação de toda nova era criar novos homens para determinar sua própria liberdade, para utilizá-la a fim de obter o sucesso material, para quebrar os cadeados e correntes enferrujados de costumes mortos que sempre previnem o aumento das riquezas. Teorias e ideias que podem ter significado, esperança e liberdade para nossos ancestrais, devem agora significar destruição, escravidão e desonra para nós. 9. Conforme o meio ambiente muda, nenhum ideal humano permanece certo. 10. Sempre, então, que uma mentira construiu para si mesma um trono,
deixe que ela seja atacada sem perdão ou arrependimento, pois sob o domínio de uma irmandade inconveniente e hipócrita ninguém pode prosperar. 11. Deixe que sofismas estabelecidos sejam destronados para apodrecerem e serem queimados e destruídos, pois eles são uma ameaça para toda a nobreza real de pensamento e ação. 12. Que qualquer verdade que por resultados seja provada por não passar de ficções vazias, seja atirada sem cerimônias ao grande vazio, junto com os deuses mortos, impérios mortos, filosofias mortas e outros lixos e escombros inúteis. 13. A mais perigosa de todas as mentiras entronadas é a sagrada, a santificada, a privilegiada, a mentira em que todos acreditam ser um modelo da verdade. Ela é a mãe fértil de todos os erros populares e todas as desilusões. É uma árvore que possui cabeças como uma hidra com 1000 raízes e repleta de ignorância. É um câncer social. 14. A mentira que é conhecida como mentira está quase erradicada, mas a mentira que é aceita como verdade e que até as pessoas inteligentes as aceitam como um fato, a mentira que foi imposta a uma criança que repousa nos joelhos de sua mãe, é mais perigosa do que uma pestilência virulenta. 15. Mentiras populares têm sido as maiores e mais potentes inimigas da liberdade pessoal. Só existe uma maneira de se lidar com elas: cortá-las pela raiz, como é feito com qualquer câncer. Extermine seus galhos e raízes. Aniquile-as ou elas nos aniquilarão. Terceira, 1. Amai uns aos outros foi dito ser a lei suprema, mas por qual poder? Sobre qual autoridade racional o evangelho do amor se apoia? Porque eu não deveria odiar meus inimigos, se eu amá-los não ficarei à sua mercê. 2. É natural que inimigos façam o bem um ao outro, e o que é o bem? 3. Pode a vítima rasgada e ensanguentada amar as mandíbulas sujas com seu próprio sangue que a destroça membro por membro? 4. Não somos todos animais predadores por instinto? Se os seres humanos desistissem completamente de lutar uns contra os outros, poderiam continuar a existir? 5. Não é luxúria e desejo carnal um termo mais verdadeiro para descrever amor quando falamos em preservação da espécie? Será que o amor descrito nas escrituras decadentes não é simplesmente um eufemismo para o ato sexual? Ou será que o grande mestre era um glorificador de eunucos? 6. Ame teus inimigos e faça o bem a eles que te odeiam e te usam. Não é esta a filosofia do covarde que rola e esconde a cabeça quando é chutado? 7. Odeie seus inimigos com todo o seu coração, e se um homem lhe bater em uma das faces, esmurre-o na outra. Acerte-o com força e sem piedade, pois a autopreservação é a maior das leis. 8. Aquele que oferece a outra face é um cão covarde. 9. Devolva um tapa com um tapa, escárnio com escárnio, destruição com destruição, acrescido de juros, olho por olho, dente por dente. 4 vezes pior, 100 vezes pior. Faça de você o terror para seus adversários e, quando ele partir, vai ter adquirido um novo tipo de sabedoria para ruminar a caminho de casa. Dessa forma você se tornará respeitado durante todas as fases de sua vida, e seu espírito imortal, viverá não em paraíso intangível, mas na mente e nos atos daqueles cujo respeito você conquistou. Quarta 1. A vida é o grande prazer, a morte, a grande abstinência. Com efeito, aproveite ao máximo a vida aqui e agora. 2. Não existe um paraíso de glorioso esplendor ou um inferno onde os pecadores queimam. Aqui e agora é o nosso tormento. Aqui e agora é o nosso momento de alegria. Aqui e agora é a nossa oportunidade. Escolha então este dia, esta hora, pois nenhum Salvador viveu. 3. Diga para seu próprio coração: eu sou meu próprio Salvador. 4. Impeça aqueles que querem seu mal, deixe que aqueles que buscam o seu fracasso serem lançados para a confusão e a infâmia. Deixe que fiquem desabrigados antes do ciclone, e depois da queda deles, sinta a alegria de sua própria salvação. 5. Então todos os seus ossos irão dizer com orgulho: quem é como eu? Não fui mais forte que meus adversários? Eu não consegui a salvação através de meu corpo e mente? Quinta 1. Abençoados são os fortes, pois eles dominarão a terra. Malditos são os fracos, pois eles herdarão as ruínas. 2. Abençoados são os poderosos, pois serão reverenciados entre os homens. Malditos são os inúteis, pois eles serão esquecidos. 3. Abençoados são os ousados, pois eles serão mestres do mundo. Malditos são os bondosamente humildes, pois eles serão esmagados pelos cascos dos conquistadores. 4. Abençoados são os vencedores, pois a vitória é a base dos direitos. Malditos são os vencidos, pois eles serão vassalos para sempre. 5.
Abençoados são aqueles que possuem punho de ferro, pois os marginais fugirão da presença dele. Malditos são os pobres de espírito, pois serão dignos apenas dos cuspes de seus inimigos. 6. Abençoados são aqueles que não temem a morte, pois seus dias serão longos na terra. Malditos são aqueles que buscam uma vida de riquezas além da vida, pois eles perecerão com muitos outros. 7. Abençoados são os verdadeiros destruidores de falsas esperanças, pois eles são os verdadeiros Messias. Malditos são os adoradores de deuses, pois eles nunca serão nada além de ovelhas. 8. Abençoados são os valentes, pois eles alcançarão os grandes tesouros. Malditos são aqueles que acreditam no bem e no mal, pois eles são aterrorizados por sombras. 9. Abençoados são aqueles que sabem o que é o melhor para eles, pois suas mentes nunca conhecerão o medo. Malditas são as ovelhas de Deus, pois elas sangrarão. 10. Abençoado é o homem que possui um sem número de inimigos, pois eles o tornarão um herói. Maldito é aquele que faz o bem para aqueles que fazem pouco dele, pois ele será desprezado. 11. Abençoados são aqueles que possuem mentes poderosas, pois eles controlarão os tornados. Malditos são os que ensinam mentiras como verdades e verdades como mentiras, pois eles são uma abominação. 12. 3 vezes malditos são os fracos cujas inseguranças os tornam vis, pois eles estão fadados à servidão e ao sofrimento. 13. O anjo do auto-engano está acampado nas almas dos corretos. A flama eterna do poder através da alegria vive na carne do satanista.